Inicialmente, eu queria agradecer o convite da Imagens e da Escola da AGU para fazer parte desse evento, que eu reputo de extrema importância, que basicamente dá continuidade a um trabalho que é um evento que já foi feito no ano passado, para discutirmos temas tão importantes para nós e que eu diria que estão na crista da onda, por assim dizer, hoje, né, em matéria de direito sancionador. Bom, a minha exposição vai abordar esse tema de requisitos e consequências dos acordos de leniência. Eu faço essa minha breve explanação, tendo, digamos assim, mais para passar para os senhores a experiência que nós estamos vivendo hoje, principalmente entre a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União, e que agora passa a contar também com, digamos assim, pouco a pouco, com a colaboração de outros atores, como forma de, num caminho para, digamos assim, a afirmação desse instituto, Acordo de Leniência, que, muito embora muito novo no Brasil, já trouxe grandes benefícios. Eu começo essa minha explanação colocando, digamos assim, 2 slides só para nós demonstrarmos a complexidade, isso já foi abordado aqui, a complexidade do nosso sistema de direito sancionador, nosso sistema de direito punitivo. Né? E quando nós tratamos de combate à corrupção, então nós vemos todo esse emaranhado que, digamos assim, ele acaba chegando num outro... deixa eu ver aqui. Num outro... Deu problema com o meu... Opa! Perdão, voltou demais aqui. Nós chegamos aqui, nesse aspecto aqui que eu reputo de extrema relevância, que é sobre para demonstrar toda essa teia em que nós estamos colocados hoje e, de certa forma, contribui para essa discussão, para até alguma bateção de cabeça, digamos assim, que houve entre alguns órgãos, né, por conta dessa grande rede que nós temos, a grande quantidade de mecanismos que nós temos para o combate da corrupção e dos atos a eles correlatos. Então, adentrando especificamente no acordo de leniência, né, o que nós temos, o que nós trabalhamos, qual é a ideia que nós trabalhamos hoje? Eu acho que a primeira concepção, a primeira grande questão, que é um aspecto importante para nós delimitarmos o tema, é justamente nós compreendermos o acordo de leniência como um instrumento para aplicação consensual do direito sancionador. Eu acho que esse é um ponto de partida. E claro que ele deságua, digamos assim, ou a partir dele nós temos outras consequências, mas justamente eu acho que o que é elementar, digamos assim, bater o pé, fincarmos esse entendimento é contra essa natureza dele enquanto instrumento de aplicação do direito sancionador. E se ele tem essas características de aplicação de mecanismo do direito sancionador, me parece que uma das questões, uma das consequências que decorre para que nós tenhamos uma adequada aplicação desse instituto é justamente o quê? Essa necessidade no manuseio dessa ferramenta de nós de termos essa plena identificação dos fatos objeto do direito sancionador. Justamente porque é da essência do direito sancionador nós termos o quê? Nós temos uma imputação, eu imputo fatos, a partir dos fatos eu tiro consequências e, se for o caso, eu aplico ou não as penalidades. Quando nós vamos tratar de direito sancionador consensual, como é o acordo de leniência, me parece que outro não pode ser o caminho, senão justamente nós trabalharmos com essa premissa, ou com essa necessidade do quê? De nós podermos aplicar esse instrumento justamente com base em escopos fáticos muito definidos. E eu faço essa observação, essa crítica, justamente porque quando do nascimento do acordo de leniência no Brasil, os primeiros acordos que foram celebrados, eles tiveram essa, talvez, peculiaridade, ou até por ser o princípio da aplicação do Instituto, de não termos uma correta delimitação do escopo fático. E isso nos prejudica, não nos prejudica, causa, eu diria, muita dor de cabeça, essa seria a explicação, justamente porque, a partir do acordo de leniência, como eu vou abordar mais adiante, nós temos uma série de consequências. E uma das consequências é justamente o quê?
o não emprego de outros mecanismos de direito sancionador. Então, se é feito um acordo que não delimita o seu objeto fático, o seu escopo fático, e não delimita também as consequências, especialmente financeiras, isso muito dificulta justamente o quê? O eventual limite da aplicação de outra aplicação ou não aplicação de outros instrumentos com esse viés de aplicarmos o direito sancionador. E uma outra visão, uma outra particularidade do acordo de leniência é que, justamente, além de ser esse instrumento de aplicação de direito sancionador, nos moldes ou a simetria do que acontece com a colaboração premiada, ela figura desponta como o quê? Como um instrumento para a obtenção de provas, alavancagem investigativa. E tanto é, e eu faço essa observação justamente porque, para demonstrar esses 4 pilares, digamos assim, que nós trabalhamos hoje nos acordos de leniência. Então, o primeiro deles é a alavancagem investigativa, que eu vou abordar com alguns detalhes mais adiante, né? O segundo pilar é justamente a recuperação de ativos, e justamente por que recuperação de ativos? Pelo fato de ser um instrumento de aplicação do direito sancionador, uma das consequências do direito sancionador é justamente, digamos assim, o cortar a consequência financeira do negócio. O terceiro pilar é justamente o programa de integridade, ou seja, a instituição de programas de compliance. Eu já vou abordar isso mais adiante também para ver alguns problemas que nós estamos enfrentando hoje no Brasil. E o quarto pilar, que também é de extrema importância, que é justamente o risco de perda dos benefícios. Ou seja, todo acordo ele é entabulado a partir dessa identificação de fatos, a partir do fornecimento de provas, de elementos probatórios, digamos assim, e a partir da implementação de um programa de integridade, passa-se a um período de vigência desse acordo, no qual as instituições fazem, digamos assim, um acompanhamento desse mudar das empresas, né? E justamente isso tem a ver com o quê? Com o programa de integridade, e havendo descumprimento, seja do programa de integridade, seja de alguma das outras obrigações entabuladas, uma das consequências é justamente a perda dos vários benefícios aplicados, que pode ser redução de multas, enfim, tudo mais, como eu vou abordar mais adiante. Bom, o que adentro, então, numa das questões essenciais, digamos assim, dos requisitos essenciais para assinatura, para ser concluído um acordo de negociação, né? E justamente os dois primeiros requisitos, o primeiro requisito que eu classifico, eu faço uma divisão, que é justamente a colaboração e o incremento probatório. E o porquê disso? Até o professor Luciano Feldens fez o comentário acerca da necessidade ou não do delator confessar tudo o que tem conhecimento, né? E o que acontece num acordo de leniência, qual é o iter, digamos assim, quando nós iniciamos a negociação? É sentar com a empresa e dizer assim: empresa, confesse os seus pecados. O comum, o usual, é a empresa querer, mas isso aqui acho que não envolve União, talvez isso aqui envolva o Estado, talvez isso aqui envolva o município, talvez isso não tenha verba federal. A premissa básica, até como consequência do segundo requisito, que é boa-fé, é justamente o quê? É exigirmos essa confissão ampla e restrita dos fatos, com um aporte de informações, de elementos de prova sobre essa confissão. Aí um questionamento que surge, mas tudo isso vai integrar o escopo do acordo? Qual é a nossa visão? Que é justamente o acordo de leniência como uma forma de ampla cooperação e dessa virada de chave da empresa. Então, nós colocamos isso como um requisito, eu diria assim, intransponível, né? O que não pode ser afastado é essa mais ampla colaboração. Se a empresa trouxer alguma informação que diga respeito a algum ilícito estadual, municipal, que não seja de competência dos órgãos federais, pode haver a remessa, eventualmente, para o órgão estadual, algo do gênero, não vai integrar o escopo do acordo, mas há essa necessidade do quê? Dessa colaboração, dessa confissão ampla
como a gente coloca, né? Isso porque justamente nessa ideia de boa-fé. O outro requisito, também é uma das questões que já vou abordar na sequência, que é justamente o pagamento, o ressarcimento de valores, e o terceiro requisito, o quarto requisito, e esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos no Brasil, que é sobre o programa de integridade. E o porquê disso? A lei de leniência, a lei anticorrupção, ela foi, digamos assim, em certa maneira, tentou importar isso da legislação norte-americana, com algumas diferenças. Só que o que acontece? Com relação a esse aspecto, no modelo norte-americano, no modelo empresarial norte-americano, o que nós encontramos? Nós encontramos empresas, quase em sua grande maioria, empresas de capital aberto, sociedades de economia mista, sociedades por ações, né, com capital na bolsa, algo do gênero, em que possuía um corpo diretivo com uma certa independência. Então, no momento que você tem, em que algum desses diretores praticam ilícito, você saca fora, você saca esse diretor, você desenvolve um programa, aprimora seu programa de integridade e a vida continua com as empresas. O que acontece no Brasil? Isso no Brasil foi um exemplo da Lava Jato, muito embora leniência não seja só Lava Jato, mas acho que a Lava Jato é um bom exemplo. Odebrecht, empresa familiar. Andrade Gutierrez, empresa familiar. UTC, empresa familiar. Camargo Correia, empresa familiar. E se eu me esqueci de mais alguma, provavelmente seja empresa familiar também. Então, nós temos, digamos assim, uma grande dificuldade. Por quê? Porque justamente quase todos esses acionistas, eles eram, digamos assim, os principais acionistas e eles são, ao mesmo tempo, eles eram os colaboradores, os principais executivos e, ao mesmo tempo, eles são os controladores financeiros das empresas. Então, há uma dificuldade, muito embora a gente está passo a passo tentando superar isso com a construção de alguns gatilhos, otorgando prazos e tudo mais para a formação de conselhos de administração com maior independência e tudo mais, mas esse é um requisito que no Brasil a integridade está sendo muito mais, digamos assim, complexo de se implantar do que comparado com outros países, justamente por essa diferença do modelo empresarial brasileiro. Então esse é um aspecto bem marcante, digamos assim, nos nossos acordos de leniência hoje. Agora eu entro justamente num dos aspectos relevantes, que é no cálculo dos valores a serem ressarcidos adimplidos. Esse eu acho que é um dos principais uma das principais questões envolvidas, né? E é justamente assim, o que nós temos hoje, digamos assim, primeiro, a partir do acordo de leniência, como eu colocava antes, o que nós tentamos construir é um acertamento da responsabilidade mais ampla possível das empresas. E daí até faço o gancho com base na observação que eu fiz, até por força de uma interferência da doutora Vivian, desembargadora Vivian, justamente com relação às pessoas físicas, né? A leniência, em princípio, ela está voltada para as pessoas jurídicas. Mas a gente já está desenvolvendo mecanismos hoje para quê? Justamente para trazermos as pessoas físicas, os colaboradores, especialmente quando essas pessoas físicas, ex-diretores ou algo do gênero, tem uma colaboração com o Ministério Público Federal na esfera criminal, a gente está construindo, digamos assim, amarras para que nós possamos trazê-los para a negociação, eles possam aderir também aos acordos e, com isso, digamos assim, obter uma proteção ampla do Estado. E isso repercute nas questões de pagamento de valores, porque, eventualmente, nas ações penais ou nas medidas penais, há acertamento do pagamento de valores. Então, o que nós tentamos importar, digamos assim, para a leniência? Aquilo que corresponda, quando houver essa adesão, aquilo que corresponder ao mesmo escopo fático e tudo mais, que foi feito acertamento na esfera criminal, para haver essa possibilidade de compensação do que nós faremos o acertamento no âmbito da leniência, justamente porque a pessoa física é a outra face, digamos assim, da empresa na negociação. E daí nós entramos especificamente nas vantagens, ou nas rubricas que geralmente constituem um acordo de leniência. Aplicação de multas da lei de improbidade e da LAC, são duas rubricas que sempre incluem, justamente porque, a partir do acordo de leniência, se estabelece a não persecução das ações de improbidade, ou eventualmente a extinção das ações em andamento. E sim,
as outras duas rubricas que causam maior, digamos assim, dor de cabeça, que é justamente a propina e o proveito econômico obtido com os contratos. Com relação à propina, até acho que foi o doutor Andrei que colocou essa observação na sua colocação, na sua palestra, acerca do conceito, da natureza jurídica, da consideração acerca da propina. Toda a propina declarada pela empresa, reconhecida como paga, ela ingressa nos acordos de leniência como uma espécie de dano presumido, cujo valor é integral, sem a possibilidade de concessão de nenhum desconto. Então, a propina que ele declara que efetuou o pagamento, esse é um valor que nós reputamos inegociável. Se declarou que pagou 50 mil de propina, esse valor terá que ser ressarcido integralmente aos cofres públicos. O outro é justamente o quê? É o proveito econômico. Esse sim, esse eu acho que é o aspecto mais controvertido, e muitos palestrantes que me antecederam já fizeram essa observação, com relação ao cálculo do proveito econômico passível de ressarcimento. E é importante fazer essa observação até para o seguinte: a Lava Jato ela demonstrou para nós, digamos assim, uma infinidade de ilícitos. Nós temos ilícitos que envolviam atos de corrupção como instrumento para bom relacionamento. Nunca tive, até começar a Lava Jato, até iniciar meus estudos meus estudos de doutoramento sobre combate à corrupção, eu nunca tinha ouvido falar em propina de bom relacionamento, só que no Brasil era muito comum. Outra coisa, propina incidental ou propina pré-contrato também, são duas modalidades de extrema, digo assim, ocorrência no Brasil, né? Então, tudo isso são aspectos que nós procuramos levar em consideração quando do cálculo do montante devido. Por quê? Nessas situações do pagamento de propina de bom relacionamento, quase nunca elas vinham, digamos assim, atreladas a um contrato, a um ato administrativo específico. É uma propina por quê? Porque o partido X está no poder, para eu poder ter um livre acesso ao Planalto, a qualquer órgão X, eu preciso pagar essa propina para ter esse bom relacionamento e obter as vantagens a partir disso. Então, nessas situações é muito difícil você quantificar o proveito econômico, né? Mas o valor da propina pago é integralmente ressarcido. Outras situações em que houve ou há atos ou contratos administrativos, digamos assim, praticados de maneira lícita, ou seja, a empresa participou de uma licitação de uma maneira rígida, com concorrência, só que lá pelas tantas ela precisou fazer o pagamento de uma propina para uma medição, algo do gênero. A discussão é, essa propina incidental, ela contamina ou não contamina o contrato? A nosso entendimento, não. Se é uma propina incidental, você faz o pagamento da propina e não adentra na questão do contrato. Por quê? Porque o contrato, em princípio, foi praticado de maneira lícita e correta, digamos assim. Mas daí sim, daí chega nessa última situação em que a propina foi justamente o quê? Ela foi o fundamento, ou foi o elemento decisivo para a formatação do contrato. O que nós aplicamos? Qual é a metodologia que nós aplicamos nessa situação? Nessa situação, primeiro, a propina. Então, 100% passivo de ressarcimento. E vai se adentrar no exame de qual rubrica, qual o valor que pode ser adimplido, ressarcido. Basicamente, duas distinções, né? Hoje, o que nós aplicamos, a metodologia que nós seguimos, é seguindo a teoria o que a gente chama teoria do produto bruto mitigado. Ou seja, em princípio, todo o proveito obtido por esse negócio, ele é passível de ressarcimento, só que como se trata de uma atividade lícita obtida de maneira ilícita, então todos os custos lícitos são passíveis de dedução. Então, como regra, nós entramos nesses contratos no lucro obtido a partir do contrato. Aí entra a discussão, mas é o lucro líquido ou é o lucro pretendido? Essa é uma outra questão de extrema importância, porque houve casos de acordos de leniência já celebrados em que as empresas tinham uma contabilidade extremamente organizada, devidamente chancelada por auditores independentes, em que você consegue
digamos assim, ter uma certeza do lucro real de cada negócio jurídico. Então, nessas situações, é possível nós trabalharmos com a ideia do quê? De obtermos, de suprimirmos o lucro real que eles obtiveram. Agora, há situações, há muitas empresas em que a contabilidade é uma verdadeira bagunça, que você não consegue de maneira alguma chegar a apurar qual é o lucro líquido, o lucro real daquele contrato. Qual é o vetor que nós utilizamos para o cálculo do valor a ser ressarcido? É o lucro pretendido quando da realização da contratação. Então, ele participou de um processo de licitação, a obra estava estimada lá, digamos, em 1 milhão, ele pretendia obter 10% de lucro, se estima, então, com base nos cálculos de custos e até os valores declarados na licitação, e adentramos no lucro, no percentual do lucro pretendido. É uma operação matemática complexa, sim, e você apurar elementos, você obter com precisão o proveito econômico de um ato de natureza corruptiva, eu diria que, exceto quando for uma pequena corrupção, uma propina para um guarda de trânsito, algo do gênero, você consegue planificar muito fácil qual foi o proveito econômico. Mas, nesses casos, infelizmente, nós temos a dificuldade é enorme e os julgadores que já enfrentaram processos dessa natureza já devem ter se deparado com a grande quantidade, com a grande dificuldade que é, por exemplo, fazermos uma perícia para quantificar esse prejuízo, esse dano ao erário. Então, justamente, nós partimos, ou digamos assim, toda a nossa metodologia, ela foi desenvolvida com base, repito, nessa aplicação da teoria do produto bruto mitigado, que é justamente suprimir os custos lícitos. A partir disso, o que excede os custos lícitos é passível de ressarcimento ao Estado. E nessa lógica das dificuldades contábeis, o que nós entramos, então, o que a gente procura, digamos assim, operacionalizar, efetivar, é, como regra, o lucro pretendido ou, quando possível, trabalhar em cima do lucro contábil efetivo. Mas isso não é, digamos assim, essa operação matemática, que, muito embora possa parecer simples, na hora de formatar os valores a serem ressarcidos e, digamos assim, restituídos, enfrenta um outro problema, uma outra questão, que é justamente o quê? É a identificação dos entes lesados. Então, que até por descuido meu, eu acabei invertendo a lógica aqui, né? Que é justamente porque, como eu referi no começo, nós trabalhamos com essa lógica do que acordo de leniência como mecanismo de aplicação do direito sancionador de maneira consensual. E o direito sancionador tem como pressuposto a identificação dos ilícitos, e o ilícito tem como pressuposto o quê? Justamente a identificação do ente lesado. Então, toda essa metodologia que nós desenvolvemos para o cálculo deságua no quê? Deságua no final num gigantesco cálculo, e, por exemplo, isso dá para se referir, porque já é um acordo público da Odebrecht, que há um valor de 2.700 bilhões para serem ressarcidos, e todo esse valor já foi devidamente identificado o quanto de cada rubrica para cada órgão público, para cada ente lesado. Então, na verdade, é uma operação matemática, contábil, econômica de extrema relevância, de extrema complexidade, porque você precisa apurar o ente lesado. Daí, muitas vezes o ente lesado ou a contratação, por exemplo, envolvia recursos federais e estaduais e municipais. Você vai ter o fragmento, a parcela dos recursos federais. É tudo com base nesses percentuais que a gente constrói a nossa metodologia de cálculo, seja para a apuração do valor a ser devolvido na sua totalidade, seja depois já adentrando pessoalmente ou particularmente na situação de cada ente lesado para ser feito o ressarcimento para cada ente. Bom, já fiz essa referência aqui. Então, basicamente, quando tratamos de apuração do montante, o que envolve são essas variáveis, ou estão em jogo essa série de variáveis de extrema complexidade para nós, digamos assim, trabalharmos. Bom,
O segundo aspecto que eu queria colocar aqui é justamente partindo do quê? Partindo da ideia de que nós estamos tratando de direito sancionador e a realização do acordo de leniência traz uma série de consequências, né? A primeira delas é justamente por aquela obrigatoriedade de identificação dos entes lesados, dos atos lesivos e o porquê disso. Além de ter o adequado ressarcimento, é justamente o quê? Evitar, a partir disso, a não aplicação de outras sanções ou de desenvolvimento de outra, ou buscar outros ressarcimentos não, outras medidas punitivas. O que se quer evitar a partir da leniência é justamente o quê? É construirmos um acordo que otorgue estabilidade e que a partir disso não haja outras medidas de caráter punitivo. Então, a partir disso decorrem algumas consequências, né? A primeira delas é justamente a não aplicação da penalidade de indeniidade. E isso é um grande problema que nós temos hoje ainda, que não está resolvido nem com a atuação da AGU-CGU, nem com a atuação do MPF, quando envolve o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União ele continua entendendo que, nada obstante todos os acordos de leniência firmados pela AGU-CGU, ou inclusive quando o próprio MPF, ele continua entendendo pela possibilidade de aplicação da sanção de indeniidade. Para nós, isso causa uma certa estranheza, porque uma coisa é você preservar a competência do TCU para, eventualmente, apurar um dano remanescente, até porque é da natureza da lei de improbidade, da lei anticorrupção, a não quitação dos danos com acordo de leniência. Então, o TCU pode, eventualmente, apurar algum dano remanescente, né, um dano a mais, um superfaturamento, algo do gênero. Mas entre calcular um dano e aplicar uma sanção que foi transacionada já no acordo de leniência, há uma grande diferença. O que a gente defende hoje é justamente essa não possibilidade dessa aplicação. Outras consequências, na adoção do outra medida de direito sancionador, a não afetação da gestão dos contratos. Isso é muito importante porque, por exemplo, no próprio âmbito da Lava Jato, muitos contratos são contratos de obras para 5, 6, 10 anos. Né? Então, a feitura, o acertamento da eventual responsabilidade do direito sancionador a partir do acordo de leniência não afeta para nós a gestão do contrato, até porque o contrato se preserva, há uma série de alegações para a preservação dos contratos, os contratos continuam e a eventual responsabilidade contratual é tratada numa outra esfera, né? E a outra consequência é justamente a perda dos benefícios, que é um dos pilares que eu referi antes. Outra consequência da leniência é justamente na alavancagem investigativa. Esse é um aspecto que eu queria pontuar também, porque eu acho que é de extrema relevância. Por exemplo, no caso do acordo da Andrade Gutierrez, foram trazidas informações que envolvem em torno de 180 ou pessoas físicas ou jurídicas. Então, qual é a consequência, digamos assim, o que nós temos hoje? Com o acordo de leniência, a gente chegou digamos assim, teve acesso ao material probatório que dificilmente o Estado obteria de uma outra maneira, né, com outras atuações. E, a partir disso, passa, digamos assim, a desencadear esse novo modelo. E daí uma preocupação que surge justamente essa. Mas a empresa prestou o acordo forneceu esse material probatório, agora não vai mais colaborar com o Estado vai ter que ajuizar as ações com base no que ela tem. Não. Justamente por força do programa de integridade, há essa necessidade dessa constante colaboração. Então, nós já temos situações hoje, em que após a feitura do acordo de leniência, a empresa continuou realizando investigações internas com a participação da Controladoria Geral da União ou chamando executivos, chamando pessoas das empresas para prestar esclarecimento. Tudo isso no que? Nessa ideia de colaboração permanente com o Estado e essa necessidade de aprofundamento das investigações. E, claro, nisso, muito embora a empresa, com relação àquele escopo fático, ela está, em princípio, protegida, mas isso não é óbvio para quê? Para que hajam outras investigações com relação à empresa, especialmente com relação a fatos não abrangidos pela leniência. Então, em resumo, o acordo, muito embora a empresa tenha a proteção,
isso não paralisa a nossa atividade investigativa com relação a fatos outros que, se porventura a empresa vier a ser implicada, haverá a possibilidade de ou aditamento, conforme o caso, ou feitura do novo acordo leniense, ou eventualmente até rescisão, se houve uma atuação de má-fé, digamos assim, da empresa. E a consequência direta também com relação a partir dos acordos de leniência é justamente o quê? Essa nova atuação do Estado em outras ações, inclusive no âmbito da AGU, nós criamos o nosso GRAAL, até é um nome bem sugestivo, né? O Grupo de Ajuizamento de Ações Decorrentes de Acordo de Leniência. Então, é um grupo que trabalha especialmente em parceria com a própria Polícia Federal, startando investigações criminais e tudo mais, a partir do material probatório colhido nas ações nos acordos de leniência. Isso já deu origem, acho que já foram ajuizadas 8 ou 9 ações de improbidade, não estou lembrado o número exato agora, né? Mas é um trabalho muito, digamos assim, que tem condições de ser mais efetivo do que o modelo padrão que nós tínhamos, justamente porque a partir dessa colaboração, né, na produção desse material probatório. Então, são ações que saem muito mais instruídas, com muito mais elementos de prova, que dificilmente nós alcançaríamos em outras situações. Esse é um panorama geral que nós temos da leniência, só que nada obstante esse panorama, alguns desafios para nós são muito, muito claros, né? O primeiro deles é justamente essa sistematização, ou seja, há uma dificuldade, primeiro porque é uma experiência, é um instituto novo, a questão é essa, é um instituto que tem 4, 5 anos de vigência. A lei anticorrupção tem lá as suas dificuldades, as suas falhas, digamos assim, né, as suas deficiências. Então, há toda essa necessidade de nós sistematizarmos essa nossa atuação e inclusive, até muito embora seja o último tópico que eu coloco aqui do fortalecimento interagência, eu acho que um dos principais pontos que nós temos hoje, um dos principais desafios, é justamente nós aprimorarmos essa atuação interligada entre os órgãos. O primeiro acordo de leniência foi feito começou apenas CGU, depois a isso se agregou a AGU. Hoje nós temos uma portaria conjunta, que foi republicada agora em 2019, que traz toda uma metodologia para a colaboração entre a AGU e CGU, e a partir disso a gente já temos outras experiências também, e uma delas, inclusive, vai ser o último slide que eu vou mostrar, é sobre um acordo de leniência que foi firmado há pouco tempo, que envolvia a empresa Tecnip, que foi o primeiro acordo multiagências. Por quê? Porque no Brasil fomos AGU, CGU, Ministério Público Federal, e contou também com a participação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, foi o primeiro acordo multiagência e multijurisdicional. Né? Eu acho que foi um passo muito importante. Ainda há barreiras a serem vencidas, né? Mas com certeza é uma experiência inicial que foi muito exitosa, foi de uma complexidade ímpar, porque no Brasil nós temos critérios diferentes. Por exemplo, as instituições, a AGU, CGU tem um critério, o MPF tem outro critério para apuração de danos. Muito embora se aproximem, mas com algumas dificuldades, algumas disparidades ainda. Já nos Estados Unidos, o aspecto é completamente diferente. Então, fazer parte dessa negociação, eu acho que foi, digamos assim, um grande avanço para nós, porque nós quebramos a barreira entre países, né, e internamente entre agências. E hoje, inclusive, já há uma série de outros acordos, outras tratativas de acordo que já vêm sendo tratadas seja os órgãos brasileiros com as autoridades estrangeiras, seja internamente entre a Advocacia Geral da União, CGU, com alguma colaboração já do Ministério Público e a Polícia Federal, quando é o caso. E esse caso, inclusive, que eu refiro do DOJ, ele só não foi maior
porque nós estávamos também tentando colocar as autoridades francesas na negociação, porque era um caso que envolvia, tinha repercussão na França. Mas pelo estágio das investigações na França, acabou não sendo possível esse compartilhamento e essa feitura conjunta, porque lá eles estavam num estágio muito inicial, digamos assim, das investigações, e tanto o Brasil como os Estados Unidos já estavam muito, muito avançados, e não foi possível, questões de prescrição e tudo mais, houve necessidade de realização aqui conosco. Então, nesse aspecto, o fortalecimento da cooperação internacional é, sem dúvida, um desafio gigantesco que ainda tem, até porque, principalmente no caso da Lava Jato, os atos de corrupção avançaram sobre muitos países. Claro que nós temos, e nós até brincamos, que nós temos os jefes de leniência, nós temos acordos de leniência, negociações de acordo de leniência que envolvem microempresários que trabalhavam com prefeituras ou pequenas obras federais. Só que isso é interessante que, justamente, essas pessoas, até a gente chama carinhosamente o tiozão, tem um tiozão lá que está nos procurando porque ele quer resolver a situação deles. Eu preciso continuar contratando. Só que isso nos remete para aquela observação que eu fiz antes com relação ao compliance. A empresa é o tiozão. Como a gente vai instituir um programa de integridade que, como regra, exige afastamento da diretoria? Então, você vê os dilemas que nós temos para a operacionalização do Instituto no Brasil. Né? Então, esse é um cenário. E os outros dois grandes desafios é justamente esse aprimoramento das investigações pré e da própria alavancagem investigativa pós-leniência. E uma coisa que eu brinco, até por força de algumas divergências que houve no começo entre os órgãos federais, a única coisa que eu garanto é, gente, nós temos bandido suficiente para todo mundo trabalhar. Nós temos campos de atuação muito marcados para o Ministério Público, para a CGU, para a AGU, para o TCU, para a Polícia Federal. Na verdade, acho que o que falta é uma maior conexão, conversação entre os órgãos. E é como eu disse, há bandido suficiente para todos nós nos dividirmos, então eu acho que nós estamos num ponto, num caminho de necessidade de um aumento da colaboração entre os órgãos. Sim, os institutos têm seus problemas, a colaboração premiada tem seus problemas, o acordo de leniência, a legislação sobre leniência tem seus problemas, mas me parece que são institutos que possuem uma finalidade ímpar e que melhoraram os nossos índices de atuação, assim como, talvez como nunca antes visto na história do Brasil. Esse slide é que eu trago sobre digamos assim, esse é o panorama que nós temos hoje dos acordos de leniência firmados pela AGU e CGU. São 9 acordos com comprometimento de mais de 11 bilhões, com 3 bilhões e meio já arrecadados, e só em 3 bilhões e 115 já arrecadados, e só em 2019 foi 1,5 bilhão. Então, seja o acordo de leniência, seja a colaboração premiada a cargo do Ministério Público Federal, são institutos com as suas peculiaridades, mas eu acho que eles se somam. Né? E eu acho que, justamente, como eu falava, cada órgão tem sua atribuição. Eu acho que nós o Estado Democrático de Direito reclama que nós observemos as atribuições de todos os órgãos. Isso é da essência, e até porque a aplicação do direito sancionador é justamente aplicar as normas em conformidade com o Estado Democrático de Direito. Mas, nada obstante esse compartilhamento, essa compartimentação, essas esferas de atribuição de cada um desses órgãos, há sim um espaço gigantesco para a construção de uma atuação cooperativa, e eu acho que esse é o grande desafio que se coloca hoje. O acordo de leniência provou que é um excelente mecanismo para combate à corrupção, só que o acordo de leniência por si só, ele não vai salvar a pátria, essa é a questão. Assim como a colaboração premiada e outros institutos também, por si só, eles não salvarão a pátria. Então, há essa necessidade de um aprimoramento dessa atuação coordenada dos órgãos com observância às suas atribuições. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos. E volto a frisar, os institutos estão dando certo, com alguns erros e acertos, mas acho que o balanço final é positivo. Nos resta, ou melhor, precisamos avançar. E o avanço, com certeza, vai ser a maneira que nós vamos encontrar para, digamos assim,
não salvar o Brasil, mas como diz uma música, eu não quero deixar para os meus filhos a pampa pobre que eu herdei dos meus pais. E acho que é mais ou menos esse o grande recado que eu quero passar para os senhores. Temos condições de avançar, temos condições de cooperar e temos condições de, sim, paulatinamente reduzirmos essa praga, digamos assim, que se chama corrupção. Era isso, meus caros. Muito obrigado.